Oi, gente. Então, mais um pouquinho de combinação para vocês. Então, aqui a gente vai ver algumas ideias de geometria em que conseguimos aplicar a ideia da combinação, tá? Então, observe isso daqui, olha, quando você tem um retângulo qualquer polígono, e você traça uma diagonal, por exemplo, essa diagonal AC, a forma como nós nomeamos essa reta AC, na verdade, é relativa, porque o AC é o mesmo segmento que o CA. Então, veja só, nesse caso, a ordem entre essas duas letras não interessa, não faz diferença. Então, se o AC é igual ao CA, eu posso considerar esse agrupamento de duas letras, né, que ele tem um significado. Esse agrupamento significa uma diagonal, um segmento. Mas é um tipo de agrupamento em que a ordem dos elementos não vai fazer diferença. Então, eu posso dizer que é uma combinação, tá? Porque mudando a ordem não muda nada. Então, olha só, vamos usar aqui combinação. Estou mostrando a fórmula de novo da combinação, né? Que é a fórmula aqui do arranjo dividido pelas permutações. Então, o número de arranjos dividido pelas permutações dá a fórmula da combinação. Então, olha só esse exemplo, tá? Calcule o número de diagonais de um retângulo pelo método da combinação. Então, olha só, eu vou pensar assim, ó, eu tenho 4 vértices, A, B, C, D. Para formar uma diagonal, eu tenho que juntar duas letras. Então, dessas 4 letras que eu tenho que formar montinhos de duas. E aí, esses montinhos de duas letras vão me dar dois tipos de agrupamento. Por exemplo, se esse montinho de letras me der o AB, esse AB significa que é um lado. Agora, se ele me der o AC, esse AC significa que é uma diagonal. E essa combinação de 4 para 2 vai me dar todas as duplinhas de letras que tem aí. Então, algumas dessas duplinhas de letras vão ser lados, e as que sobrarem vão ser as diagonais. Então, olha só, essa combinação de 4 para 2, ela deu 6. O que isso significa? Que como é um retângulo, né, ele tem 4 lados, se eu tirar aqui os 4 lados, esse 2 que sobra, então, são as diagonais. Então, eu também consigo calcular o número de diagonais de um polígono usando a combinação. Só que daí no final eu tenho que descontar os lados, tá? Então, aqui está uma dica para você resolver o exercício 25 da página 39. Então, agora a gente já está encaminhando para as dicas para a lição de casa, tá? Olha só, aqui na sequência, a gente tem um outro exercício que também é um clássico do uso da combinação em geometria, tá? E aí, na sua lição de casa, você vai ter o exercício 29, que é bem parecido com esse daqui, bem parecido. Então, aqui você já vai ter uma ideia, tá? E no exercício 26, que também é um exercício de geometria, só que lá não são retas, é um círculo. Então, os pontos no círculo já estão todos desalinhados. Mas aqui, você vai ver que os pontos estão alinhados. Então, olha só que interessante. Duas retas RS são paralelas. Tomam-se 5 pontos em R. Então, olha os pontos aqui da R, ó. A, B, C, D, E. Esses são os pontos da R. E tomam-se 6 pontos na reta S. Então, aqui F, G, H, I, J e K, tá? Beleza. Com esses vértices,
nesses pontos, quantos triângulos nós podemos construir? E quantos quadriláteros podemos construir? Então, aqui são duas perguntas. Primeiro, vamos ver os triângulos, olha só. Então, para formar triângulo, eu posso pegar, por exemplo, aqui o A com F e o A com G, aqui eu formo um triângulo. Eu também posso pegar o A com I, o A com J, o A com K, né? E outras possibilidades aqui. O fato é que eu tenho que sempre escolher, olha só, como eu preciso pegar 3 pontos, eu vou ter que pegar um ponto em cima e 2 embaixo, para formar um triângulo, né? Ou eu vou ter que pegar um ponto da reta de baixo e 2 da de cima. Perceberam que tem um ou aqui na história? Então, veja só, ou eu vou pegar da parte de cima, eu pego 1 e 2 embaixo, ou eu pego 2 em cima e 1 embaixo. Então, veja assim, nessa fala minha, tem duas conjunções aqui presentes. Então, 1 da primeira e 2 da segunda, ou 2 da primeira e 1 da segunda reta. Então, aqui tem uma dica, né, desse e ou, de onde você vai fazer o quê? Multiplicar, somar. Então, vamos lá para a resolução, para a gente ver como vai ser isso. Deixa eu apagar aqui. Olha só. Então, isso daqui é tudo que eu já tinha falado, tá? Agora que a gente só vai formalizar. Pegando 2 pontos da R e um ponto da S, então, só que na R, deixa eu pegar aqui a caneta, ó. Na R tem 5 pontos e na S tem 6 pontos. Então, olha o que está escrito aqui. Pegando 2 da R, ó, 2 da R. Então, do 5, eu vou pegar 2. E veja só, não importa a ordem. Se eu pegar o A e o B tá lá no triângulo, tá? Então, por isso que é combinação, porque não importa a ordem das letras. Se eu escrever o triângulo ABC, são 3 letras que formam o triângulo. Se eu escrever BCA, é o mesmo triângulo, né? Então, não importa a ordem. Se não importa a ordem, eu vou para a combinação. Então, dos 5 pontos da reta R, eu estou pegando 2. E, olha o E aqui, é a multiplicação. E, dos 6 pontos da reta S, eu vou pegar 1. Ou, esse ou aqui é uma soma. Ou, aí, dos pontos da R, né? Então, olha, da reta R, em vez de pegar 2, eu posso pegar 1. E, olha o E aqui multiplicando, da reta S, que tem 6, eu pego 2. E aí, eu faço essas combinações, né? Faço cada continha de cada combinação, multiplico aqui e somo no meio, tá? Então, aqui tem os cálculos das combinações. Então, ó, combinação 5, 2 é 5 vezes 4, porque tem 5 para 2 vagas, então 5 vezes 4. E a permutação de 2. Né? A combinação 6, 1 é 6. Daí, depois, a combinação 5, 1 é 5 e a combinação 6, 2 é isso aqui. Então, aí, fazendo todos esses cálculos e os produtos, vai dar um total de 135, tá? Então, aí já tem dica para o exercício 29, que é um exercício mais complicadinho. E aí, na letra B, ele pergunta assim, quantos quadriláteros eu podia formar com aqueles mesmos pontos? Só que no caso dos quadriláteros, eu tenho, para formar um quadrilátero, eu tenho que pegar 2 em cima e 2 embaixo. Não tem como eu pegar 3 em cima e 1 embaixo, porque daria triângulo. E não tem como eu pegar 4 em cima e nenhum embaixo, porque eles formariam uma reta. Então, nesse caso, tem que ser 2 e 2. Por isso que é a combinação 5, 2 vezes a combinação 6, 2. Porque ele tem que pegar 2 da reta R e 2 da reta S. Então, essa multiplicação. Esse último exemplo, ele vai esclarecer para vocês
uns outros exercícios que tem aí na lição de casa também, sobre combinação, tá? Então, olha só que interessante esse daqui. Fala assim, um grupo é formado por 7 alunos e 4 professores, né? Então, tem um total de 11 participantes. Bom, de quantos modos pode-se formar uma comissão? Por que que ele fala comissão, né? Porque uma comissão é um grupo diretivo, mas em que todos os elementos desse grupo são iguais em nível de importância. Então, na comissão, tudo é decidido por voto igualitário. Então, numa comissão, as pessoas votam e está tudo decidido, como num conselho, né? Então, quando ele fala comissão, ele está querendo dizer que ali é todo mundo igual. Ele está querendo dizer que não existem cargos diferentes. Então, isso significa que é um grupo em que a ordem dos elementos, né, a ordem dos participantes aqui não faz diferença. Então, isso caracteriza uma comissão. Então, se eu fui escolhida, eu sou igual a todo mundo que está ali naquela comissão, tá? Então, ele fala assim, de quantos modos pode-se formar uma comissão com 3 professores e 4 alunos? Então, olha só, para formar essa comissão, eu tenho que escolher professores e alunos. Agora, dos professores que eu tenho para escolher, eu tenho 4, mas eu só vou escolher 3. Importa a ordem da escolha dos professores? Não, não importa a ordem, só importa quem eu vou escolher. Então, é uma combinação dos 4 professores disponíveis no grupo, eu vou pegar 3 para colocar nesse grupo. E esse E caracteriza a multiplicação. Dos 7 alunos que eu tenho disponíveis, eu preciso só de 4 para colocar na minha comissão. Então, aqui, combinação 7, 4. Tá? Então, essa aqui é a chave do raciocínio. Daqui para frente é só terminar o cálculo, né? Mas a chave é essa. Então, vamos lá. Eu vou montar aqui pela formulazinha da combinação, mas também você pode fazer pelo arranjo por permutação, tá? Então, como que é a fórmula da combinação NP? É n fatorial sobre n menos p fatorial, que até aqui é o arranjo, e aí ainda divido pelo p fatorial, que são as permutações dentro de cada arranjo. Então, se eu pegar todos os arranjos e dividir pelas permutações, eu tenho a combinação. Então, aqui seria 4 fatorial, 4 menos 3, 1, e aqui o 3. Né? O 3 fatorial é o número de vagas no grupo. Então, esses grupos terão 3 elementos que podem ser permutados, por isso que é pelo 3 fatorial, tá? E aqui eu tenho 7 fatorial, 7 menos 4, 3 fatorial, e o 4 fatorial, que é a eliminação das permutações, né? Bom, olha só, então já que é um produto direto, aqui eu já posso cancelar esse 4 fatorial com esse 4 fatorial, olha. Já me aliviou, né? Aí vamos abrir isso aqui, ó. Então, da parte de cima, só sobrou 1 aqui. Aqui embaixo sobrou 3 fatorial, que é 3 vezes 2. Da outra sobrou 7, 6, 5, 4, 3. Vou interromper no 3, porque aqui embaixo sobrou esse 3 fatorial aqui, né? Então, cancelo. O 3 vezes 2 dá para cancelar com 6. Então, no final, só sobrou o 7 e o 5. 7 vezes 5, 35. Então, eu consigo formar de grupos com 3 professores e 4 alunos, eu consigo formar 35 grupos, tá bom? Então, com essas ideias, vocês vão agora para a tarefa, que é a página 40.
e bom trabalho para vocês. Beijo!